A curatela ela é um instituto jurídico, assim, formalmente falando, né, de proteção daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência em geral, algum tipo de limitação cognitiva, intelectual, e que de uma certa forma elas podem ter sofrer algum tipo de risco, caso elas não tenham um apoio para gerenciar os negócios e a vida patrimonial. Então é um instituto que visa proteger. Eu acho que o mais importante do Instituto da Curatela é a questão da proteção, do cuidado da pessoa que precisa de ser curatelado, né? Para a pessoa ter uma medida de apoio para ela exercer em igualdade de condições os direitos da vida civil. Se fosse fazer sozinha, fosse exercer sozinha, ela seria vítima provavelmente de golpes, ficaria vulneráveis a golpes patrimoniais. É só família que pode ser, por exemplo, ser curadora ou curador de uma pessoa que precisa? Na lei tem essa disposição, né, que falam os cônjuges familiares, mas pode acontecer da pessoa não ter algum parente próximo, enfim, e aí pessoas da confiança, né? Aí é o Ministério Público que pede a curatela, que ajuiza o processo de interdição e pede para instituir a curatela, a proteção daquela pessoa. Uhum. É um processo difícil? Não, é um processo relativamente simples. Você faz o pedido, quem pode fazer o pedido, que nem a Natália disse, são os cônjuges, os parentes próximos, ou a própria pessoa com deficiência pode pedir para ser tutelada. Ou seja, ela mesma percebe que não dá conta. Que não dá conta e pede a proteção jurídica. E aí você faz o pedido, o juiz dá uma citação inicial, despacho citatório, vai na casa da pessoa de deficiência, comunica a ela do pedido da interdição e chama o Ministério Público ao processo para ele participar, porque isso é causa de participação do Ministério Público, e ele faz uma entrevista pessoal com a pessoa com uma certa limitação. E aí, por meio dessa entrevista, o juiz ele se convence ou não da necessidade da pessoa tornar-se curatelada. E uma pessoa idosa pode ser curadora da outra, né? A sua mãe, por exemplo, tem 70 anos. 70 anos e ela é curadora de duas pessoas. Da mãe dela, que é sua avó, e do seu pai. E do meu pai. É importante, por exemplo, minha mãe, no caso, ela sendo curadora de duas pessoas. Quando a gente orientou ela a vir a se tornar curadora, a gente trouxe também para ela, né, que vão acarretar várias responsabilidades. Quais? De que antes ela não tinha, né? Ela tem eventualmente um dever de prestar contas, né? Porque da administração dos bens. O juiz é que anualmente pede para você prestar contas do que você fez com o dinheiro da pessoa. Como é que você usou o dinheiro? Se foi para pagar contas com cuidados com a saúde da pessoa, né? Isso é sempre assim na prática? Sim, tem que fazer a prestação de contas anual e a pessoa tem que apresentar os extratos bancários, tem que dizer quanto que ela sacou Por que sacou? Por que sacou, né? Que a gente poderia acrescentar mais sobre o processo, né, de curatela. Tem o pedido, o juiz faz o despacho citatório, o juiz faz uma entrevista pessoal para analisar a pessoa, fazendo perguntas sobre a vida dela, sobre os negócios, sobre os bens, sobre quem poderia ser o curador. Ele pergunta para ela sobre se existe alguma pessoa com afinidade que poderia ser curador, né? E passado essa fase, a pessoa tem 5 dias para se defender. Muitas vezes a pessoa não quer ser interditada, né? E o juiz dá 5 dias para se defender, e às vezes tem um advogado constituído já, ele apresenta defesa. Se não tiver advogado, o juiz chama a defensoria pública para apresentar a defesa. Uhum. E a partir disso, o juiz ele faz uma perícia médica, né? Essa perícia médica costuma ser cara, o advogado tem que tomar o cuidado de, às vezes, pedir para o juiz arbitrar um valor razoável.
E a partir disso, com a perícia e com o trabalho multiprofissional que o juiz conta, Assistentes sociais, assistente social, psicoterapeutas. isso tudo relacionado com a área da deficiência da pessoa, o juiz profere uma sentença, ou de procedência ou de improcedência. De procedência se ele achar que a pessoa precisa de cuidado. E de improcedência se não, que a pessoa está boa. Eu, como curador, eu tive que me tornar curador do meu pai para poder gerenciar a vida toda. E esse é um papel importante. É importante que as famílias consigam definir, a família que acolhe, a família que cuida, é importante que a família defina esses papéis. Quem é o curador, ou se é colegiado, uma curadoria, né? É a tal da curatela, A né? tal da curatela, que levou 3 anos isso na justiça para poder acontecer. Inúmeras entrevistas, sabatina, né? Eles vão em casa visitar, visitas surpresas em horários diferentes para ver se seu pai está bem atendido, se ele não está abandonado, né? Se aquele idoso está acolhido. Isso realmente. É muito interessante, hein? Isso é bastante interessante. É muito cuidadoso o trabalho do Ministério Público. Eu achei muito interessante. Eles foram na minha casa 3 vezes em 3 horários sem marcar a visita, né? Então, E por que demorou 3 anos? é a burocracia da justiça. Ainda pegamos pandemia, que atrasou muitas causas, né, e tudo, então foi um processo lento. Pode sair mais rápido, eu acho que cada caso é um caso, mas o nosso caso demorou esse tempo todo. Mas a partir disso, eu digo definir isso, porque alguém tem que coordenar as ações. A família, muitas vezes, quando muita gente fala, muita gente dá palpite, mas precisa de alguém que amarre as ideias, as opiniões, as vontades, né? Então eu consegui fazer isso e consegui ser o mediador na minha família. E a pessoa, porque essa questão de curatela, ela vai desde da pessoa que é milionária, a pessoa que ganha uma aposentadoria tem um benefício de um salário mínimo, não é? Sim. Porque, por exemplo, eu posso ganhar um salário mínimo, estou com Alzheimer, alguém tem que administrar esse dinheiro. A família que tem poucos recursos financeiros, ela pode ser representada pela Defensoria Pública. Pode chamar a Defensoria Pública e dizer para ela da deficiência da pessoa que precisa ser interditada. A Defensoria Pública vai analisar se ela é carente de recurso e provavelmente vai representá-la no processo. Porque acontece muito, né? Acontece muito. Muitas vezes, o Ministério, muitas vezes quando a pessoa não tem ninguém e tem alguma certa incapacidade, o Ministério Público mesmo que oferece o pedido de interdição. Quando a pessoa tem uma deficiência intelectual, né, que é aquela limitação na cognição, ou tem uma deficiência mental e não tem ninguém, o Ministério Público tem obrigação, como fiscal da lei, tem uma obrigação de apresentar um pedido de curatela. Mas aí alguém tem que ir lá no Ministério Público para contar que a coisa está acontecendo. Sim, se chegar ao conhecimento do Ministério Público, essa situação, ele tem o dever legal de pedir. E o interessante também da curatela é que ela tem, inicialmente, ela é dada de forma provisória. E em seguida, ela é deferida de forma permanente. Tem um tempo de experiência e sem prejuízo dela eventualmente ser revogada, né? Assim, se a pessoa se mostrar alguma melhora no quadro clínico, né? Volta. Aí o juiz pode revogar, nova perícia, revogar e não, agora você pode tratar dos seus negócios pessoalmente, não precisa de ninguém.